Sejam bem-vindos ao canal Mateus 17. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês as riquezas espirituais da Palavra de Deus. Eu gostaria de começar com Lucas 16, versículos 19 ao 25. E Jesus diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que se agradava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. Bom, trazendo para nós nos dias de hoje, essa passagem ela nos mostra dois extremos, uma riqueza extrema e uma pobreza extrema, o que ocorre também nos dias de hoje. A riqueza extrema, nessa passagem, ela simboliza para nós a ostentação, a avareza, o orgulho, a mesquinharia, a soberba, o apego excessivo às riquezas, a falta de amor ao próximo e principalmente a falta de temor a Deus. A pobreza extrema, em contraste com a riqueza extrema, nós estamos falando aqui de duas pessoas, né? Ela simboliza para nós, nesse caso aqui, ela simboliza a miséria, a pobreza, a fraqueza, a fome, a necessidade, a falta de tudo, o menosprezo, o desdém, o desamor, o escárnio, a indiferença, mas, porém, o temor a Deus. A pergunta que fica é: qual lição Deus quer nos ensinar com essa passagem? Como podemos edificar a nossa vida espiritual com esse ensinamento? Se observarmos esses dois extremos aos olhos humanos, em nenhum dos casos seria motivo para temer a Deus. Mas esses dois extremos podem tanto nos levar para a salvação, como podem nos levar para a perdição eterna. Nenhum deles seria motivo para temer a Deus. Vemos isso nos dias de hoje. Em Marcos 10, 23, Jesus diz assim: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E no versículo 24 continua: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Nos dias de hoje é muito comum as pessoas depositarem sua confiança na ciência, na tecnologia, na medicina, nas riquezas, enfim, naquilo que elas podem ver. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Judas Iscariotes perdeu a salvação por amor a 30 moedas de prata, ou seja, trocou todo o ensino de Jesus pelo amor ao dinheiro. No livro de Jó, capítulo 2, versículo 9, a mulher de Jó diz para ele amaldiçoar a Deus e morrer. E no versículo 10, Jó responde: Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Jó viveu uma situação tão extrema quanto a de Lázaro, mas permaneceu firme, confiando na misericórdia de Deus. Em Lucas 21, versículo 1 diz assim: E olhando Jesus, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como ofertas a Deus daquilo que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, o sustento que tinha. No livro dos Salmos 72:13, diz assim: Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. E o que isso quer dizer?
Jesus se compadeceu daquela pobre viúva. Jesus se compadecerá dos humildes de coração. Jesus se compadecerá dos fiéis da terra. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, 11, 12 e 13, nos ensina uma grande lição ou ensinamentos a respeito de estar firme com Jesus, independentemente da situação que vivemos. Ele diz assim, Filipenses 4, versículo 11: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E no versículo 13 ele diz assim: Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E continuando, nessa batalha espiritual entre o amor a Deus e o amor aos bens materiais, no versículo 22 de Lucas 16 continua assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Versículo 24. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Essa passagem continua até o versículo 31. Certamente será matéria para outro estudo em outro momento. O nosso foco nessa passagem está em que nem a riqueza, nem a pobreza devem ser condição para perder ou ganhar a salvação. O rico poderia ter usado a riqueza para glorificar a Deus e para exaltar a Deus, para honrar a Deus e principalmente permanecer nos caminhos do Senhor, confiando nele e não depositar a confiança nas riquezas. Já o mendigo Lázaro não murmurou contra Deus, não culpou a Deus, não desejou mal ao rico, permaneceu com sua confiança em Deus e ficou firme nas promessas de Deus. Não se desviou dos caminhos do Senhor. Ao contrário, perseverou até o fim e foi salvo. Em Romanos 8, versículos 38 e 39, o apóstolo Paulo diz assim: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se nada neste mundo pode tirar o amor que Deus tem por nós, por que nós deixaríamos de amar a Deus por falta de qualquer coisa? Em Mateus 16, 26, Jesus ele nos faz duas perguntas sobre o amor às riquezas, o amor ao dinheiro. Jesus diz assim: Pois que aproveita o homem em ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? A maior riqueza que podemos receber de Deus é a salvação. Fiquem na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus.